É para comemorar, torcedor vascaíno. O dia de hoje ele é histórico, para ficar marcado na história do clube e, por que não, na história do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio e o Vasco assinaram o termo definitivo de transferência do potencial construtivo do estádio de São Januário. O novo estádio vem aí e nesse vídeo você vai ouvir o presidente Pedrinho e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E o assunto que envolve a Crefisa, preste atenção, o Pedrinho BH, dono do Cruzeiro, patrocina, através dos supermercados BH, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro. E ninguém fala de conflito de interesses. Já estão dizendo que a Crefisa, colocando grana no Vasco, pode haver um conflito de interesses. Você vai ouvir esse debate nesse vídeo aqui, um debate absurdo, né? Debate absurdo. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Quero saber o nome da sua cidade. Escreve aqui aonde o meu vídeo está chegando. Turma, vem aí mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e muita gente ganhando dinheiro. No meu grupo exclusivo e de graça, não paga absolutamente nada. Não tem pegadinha, não tem sacanagem. Se deu a oportunidade de conhecer, venha para o meu grupo do Telegram. Primeiro comentário fixo, é só clicar e entrar. A turma tá ganhando dinheiro. Você tá perdendo tempo, vai lá dar uma olhada com seus próprios olhos. Primeiro comentário fixo, tô te esperando. Já já vocês vão acompanhar o debate em relação à chegada da Crefisa ao Vasco da Gama. Mas antes, a grande notícia de hoje, potencial construtivo sendo transferido e o prefeito vascaíno, Eduardo Paes, comemorando. Aí a assinatura do termo definitivo, muito bacana. Com a palavra o presidente do Vasco, Pedrinho. Bom, e sobre a chegada do dinheiro da Crefisa e talvez até da própria Crefisa no Vasco da Gama? Preste atenção nesse debate aí, falando em Preste atenção nesse debate aí, falando em... Como é que é o nome? Interesses, o quê? Acabei de falar. Conflito. E sobre a chegada do dinheiro da Crefisa, pode ser que a própria Crefisa, né, se aproximando e entrando dentro do Vasco da Gama, estão falando sobre conflito de interesses. Preste atenção aí. Quero o seu comentário, quero o seu comentário. Lembrando a você, venha para o meu grupo do Telegram, é de graça, não vai pagar absolutamente nada. E ainda vai faturar uma grana, hein? Dá uma olhada lá, primeiro comentário fixo. Tô te esperando. Primeiro comentário fixo, é só clicar e entrar. A turma tá ganhando dinheiro. Você tá perdendo tempo, vai lá dar uma olhada com seus próprios olhos. Primeiro comentário fixo, tô te esperando. Já já vocês vão acompanhar o debate em relação à chegada da Crefisa ao Vasco da Gama. Mas antes, a grande notícia de hoje, potencial construtivo sendo transferido e o prefeito vascaíno, Eduardo Paes, comemorando.
Termo definitivo, muito bacana. Com a palavra, o presidente do Vasco, Pedrinho. Primeiro, quero agradecer ao presidente Caiado, da Câmara dos Vereadores, ao prefeito Eduardo Paes, ao Esquerdo, todo o trabalho e a dedicação que foi feita durante esse período para que a gente pudesse ter realmente a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje. Então, o Vasco com Direito, venda do potencial, é um marco na história do Vasco e a gente espera, obviamente, o mais rápido possível poder dar início às obras, realmente realizar o sonho dos torcedores vascaínos. Então, meu agradecimento é em especial ao prefeito Eduardo Paes e todos os membros que participaram desse projeto, tá? Saudações vascaínas. Bom, e sobre a chegada do dinheiro da Crefisa e talvez até da própria Crefisa no Vasco da Gama? Preste atenção nesse debate aí. Algum conflito ético pelo fato de o Palmeiras enfrentar o Vasco ou não tem relação nenhuma com isso? Não, o conflito é da Leila com o Palmeiras. O conflito é da Leila com o Palmeiras e a Leila vai dizer que não tem conflito porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Então é mais ou menos como quando o Berlusconi era dono do Milan e comprava o Monza. Foi o que aconteceu. O que está acontecendo? A Leila é presidente de uma empresa financeira que faz empréstimos e tem discussões, inclusive com o INSS hoje, e a Crefisa entrou numa concorrência que não se sabia que tinha entrado na concorrência para fazer um empréstimo para ajudar na recuperação judicial do Vasco e fez um empréstimo de 80 milhões de reais e a gente começa a criar, e o Palmeiras começa a criar, dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, começa a criar conjecturas do que pode acontecer a partir de 2028. Porque o empréstimo vai ter um prazo de vencimento que vai mais ou menos coincidir com a saída da Leila do Palmeiras. E como havia no ano passado a especulação de que a Crefisa compraria o Vasco, compraria a parte da 777, a Crefisa põe um dinheiro que é mais ou menos equivalente a 20% do que é a SAF do Vasco. Isso pode virar crédito para depois comprar 31% e ser majoritária a partir de 2028. 2027 termina a presidência dela no Palmeiras. O que eu entendo é o seguinte: tem um incômodo dentro do Palmeiras, pelo fato de que se sabe há muito tempo que a Crefisa poderia ser um agente da compra do Vasco. E nesse momento a Crefisa não comprou o Vasco, a Crefisa fez um empréstimo para o Vasco que pode eventualmente no futuro a gente descobrir que vire, se o Vasco não pagar o empréstimo, se o Vasco não quitar suas dívidas, se o Vasco não resolver a situação, a Crefisa pode ter um crédito e acabar sendo parte de pagamento da Crefisa ser dona do Vasco, da SAF do Vasco a partir de 2028. Não em 2025. Não em 2025. Essa relação da Leila com o Vasco, ela é uma relação, para mim, altamente conflituosa. E ela já é com conflito há muito tempo. Não é de agora. Eu estou abrindo aqui uma matéria que eu mesmo soltei na minha coluna do UOL, dia 17 de maio de 2024. O dono da Crefisa, o Lamáquia, que é marido da Leila, viajou aos Estados Unidos para sondar quais seriam as condições para comprar a SAF do Vasco no início da crise SAF do Vasco com a 777. Isso em maio. Depois, no dia seguinte, inclusive, o Lameca negou, disse que a viagem não era para nada disso, mas como eu pude manter a minha apuração, porque o Vasco já estava no mercado, inclusive, conversando com o mercado para saber se valeria a pena ou não o negócio. Depois, no dia... tá abrindo a matéria aqui. Depois, no dia 22 de maio, saiu a notícia de que a Crefisa desistiu do Vasco por conta de pressão interna no Conselho do Palmeiras, dia 22 de maio, também na minha coluna, 22 de maio de 24. Em outubro de 24, a Leila emprestou o avião para o Vasco sem custos e foi cobrado pela ANAC, porque como naquela época o avião da Leila ainda não tinha licença da ANAC para operar, ela não poderia cobrar nada. E o Palmeiras teve que mostrar, a Leila teve que mostrar que ela emprestou o avião sem custos, 15 de outubro de 24. E agora, a notícia de ontem, dia 1º de outubro de 25, é que a Crefisa pagou 80 milhões no empréstimo. O empréstimo, como disse o PVC, tem a alienação fiduciária, estou lendo o documento aqui, de 20 mil ações ordinárias classe A do Clube de Regatas Vasco da Gama, equivalente a 20% do capital social do Vasco SAF.
Esse é um empréstimo feito como garantia no esquema DIP, que é porque o Vasco está em recuperação judicial. É um conflito de interesse gigantesco para mim. A Leila não deveria, enquanto presidente do Palmeiras, permitir que sua empresa tenha relação com outros clubes, porque além de ser limpo, tem que parecer limpo. E quando você faz uma relação dessa, você não parece limpo. Então eu acho que a Leila não deveria permitir que esse tipo de coisa acontecesse. Mas a Leila não deveria permitir esse tipo de relação. Quero o seu comentário, quero o seu comentário. Lembrando a você, venha para o meu grupo do Telegram, é de graça, não vai pagar absolutamente nada. E ainda vai faturar uma grana, hein? Dá uma olhada lá, primeiro comentário fixo. Tô te esperando.